O Internacional tem o time praticamente definido para enfrentar o Coritiba e com novidades. Tauan Lara pode aparecer como lateral esquerdo titular nesta sexta-feira e Alexandre Alemão terá mais uma oportunidade na equipe titular. O Inter renovou o contrato com o Heitor, mas ainda assim busca outros laterais direitos do mercado. E Mano Menezes, em entrevista exclusiva a Fabiano Baldasso, fala abertamente sobre Yuri Alberto e Charles Arangues. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 22 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira. Bem no meio da madrugada eu tô soltando aqui, porque o Guerreiro foi dormir tarde, está indo dormir tarde, porque acompanhou e viu mais de uma vez a entrevista de Fabiano Baldasso com Mano Menezes, onde existem informações muito importantes, preciosas. A primeira que eu vou passar aqui: existe o encaminhamento do time titular que enfrenta o Coritiba com algumas novidades. Tauan Lara treinou como lateral esquerdo titular, porque o Paulo Vitor está gripado, não participou da atividade dessa quarta-feira, e surge uma grande chance de Tauan Lara ser titular na partida de sexta-feira. Alemão, este sim está confirmado pelo treinador. Na ausência de David, quem vai jogar é Alexandre Alemão, ganhando mais essa oportunidade do treinador. Um provável time do Inter de Daniel, Bustos, Vitão, Moledo e Tauan Lara. Gabriel, Edenilson, Depena, Alan Patrick, Pedro Henrique e Alexandre Alemão. Assim se desenha o Internacional para encarar a equipe do Coritiba nesta sexta-feira, e ainda ao longo dessa quarta-feira, dessa quinta-feira, a gente deverá ter confirmações em cima desse time do Internacional e algumas ampliações sobre o assunto, tá? Mas ainda sobre a entrevista de Mano Menezes, e ainda para alguns trechos que eu separei aqui, porque o Mano falou sobre as possibilidades de reforços do Internacional nesse mercado de transferências. A gente sabe que o Inter precisa baixar a folha e está fazendo esse processo, segundo o Mano é possível, para trazer jogadores de peso. E existem dois na mira. Um centroavante, que o Yuri Alberto é o ficha 1, e o Arangues, pelo que o Arangues representa. E o Mano falou sobre esses dois jogadores, tá? Ele estava numa resposta sobre o David, falando sobre como o David está agregando taticamente ao time do Internacional, e que enquanto não vem um centroavante que resolva todos os problemas, ele vai indo com o David, que está dando uma boa resposta. E o Baldasso perguntou o seguinte sobre Yuri Alberto, e olha a resposta do Mano. Está voltando nessa janela e está tudo resolvido, Mano Menezes. Olha, se o presidente me der essa notícia que está me dando aqui, vou ficar muito contente com tudo, porque acréscimo é sempre acréscimo, e você sabe disso. É um grande jogador, passou pelo Internacional, né? Mas, enquanto não chega essa tua notícia, eu vou respeitar, como sempre, os jogadores que temos. Bom, o Mano se mostrou, como todos nós, empolgado com a possibilidade do Yuri Alberto jogar no Internacional, voltar a jogar no Inter. Inclusive, né, na tarde, na manhã dessa quarta-feira, eu publiquei um vídeo aqui falando e trazendo as últimas informações sobre Yuri Alberto. Se você não conferiu, vai ali, porque existe uma concorrência, inclusive, pelo Internacional, que pode complicar um pouco essa situação, tá? Mas o Mano falou também sobre Charles Arangues. E o Baldasso questionou o Mano, inicialmente, se o Arangues é 5 ou é 8. E o Mano disse, é 8. E aí o Mano fala sobre o que ele vê taticamente do Arangues, que em todos os lugares que ele viu o Arangues jogar, o Arangues era um 8, era um segundo ou até um terceiro homem de meio campo, que no Bayer Leverkusen ele até jogou como 5 em outras circunstâncias, às vezes em uma linha de 3, às vezes em um time que tinha uma proteção um pouco maior, e aí colocava o Arangues para ser um organizador de trás, não necessariamente um primeiro volante com a obrigação de fechar espaço, de marcar, como por exemplo tem o Gabriel no Internacional, Gabriel que inclusive foi muito elogiado pelo Mano Menezes. Só que ele trouxe uma fala sobre o Arangues que deixou uma pulga atrás da orelha. Vamos ouvir o que falou o Mano sobre o Arangues. Não, porque sempre temos que observar.
né? Em relação ao Arangues, de maneira especial, porque é um assunto que vem circulando conosco há mais tempo, e eu tenho que ter respostas. Quando me perguntam sobre esse ou sobre aquele, eu tenho que ter respostas bem objetivas, e eu procuro sempre analisar com aquilo que a gente tem. E isso é fundamental, Baldasso. Às vezes não. Sempre que temos pouco dinheiro, temos que cuidar muito do nosso dinheiro. E não podemos ter dois no mesmo lugar, dois fora de série, dois muito bons no mesmo lugar, porque vai faltar em outro lugar. Nessa fala, ele parece pouco empolgado com a possibilidade do Arangues vir, né? Eu vi isso, pelo menos. Eu tenho duas possibilidades de leitura, tá? Uma delas, que ele não quer que o Arangues venha. Não, o time tem jogadores para essa função, não precisa do Arangues. E essa função que eu digo é 8. E a gente sabe, tem ali o Edenilson, por exemplo. Ele está se referindo ao Edenilson. E a outra leitura é: se vier o Arangues, o Edenilson tem que sair. É isso. Não pode dois jogadores extra classe. Então é o Arangues ou o Edenilson. No entendimento do Mano Menezes, fiquem com as leituras de vocês, evidentemente, mas muito importante essa fala do Mano Menezes, tá? Próximo assunto que eu trago aqui é sobre laterais direitos. Eu primeiro quero falar da renovação contratual do Heitor. O Inter anunciou a ampliação do vínculo do jogador. Ele tinha contrato até dezembro de 2023, ampliou agora para dezembro de 2024. E não significa que o Heitor não possa ser negociado, por exemplo, na janela do meio do ano para empréstimo de outro time, enfim. O Inter monitora a situação de laterais direitos. O Rodinei está na mira do Internacional, muito mais pensando no ano que vem, porque é um jogador que está encerrando contrato com a equipe do Flamengo, e o Inter pretende talvez tentar esse jogador de graça para ser um reserva do Bustos no próximo ano. O William, lateral direito que está sem clube, sem contrato, liberado do futebol alemão, é um cara que já foi oferecido ao Internacional e o Inter não quis, apesar de monitorar. Não quis no início do ano porque tinha um Bustos, talvez para a reserva do Bustos queira. Então o Inter ainda cogita a possibilidade de trazer um lateral direito para a reserva do Bustos, porque o Heitor não está tão confiável assim. Mesmo com isso, o Heitor ampliou o contrato até dezembro de 2024, mas é um jogador que pode ser negociado sem maiores problemas, tá? Hoje eu trouxe um vídeo aqui falando sobre... Aliás, nessa quarta-feira eu trouxe um vídeo aqui falando sobre o diálogo do Sávio Pereira Sampaio, o árbitro da partida contra a equipe do Botafogo, com o árbitro de vídeo, Rafael Trace. Clica aqui para ver como é que foi a conversa, principalmente naquele pênalti que o Alan Patrick chuta a bola, ela bate no braço do jogador do Botafogo e ele é expulso. Houve muita reclamação, os áudios dessa conversa foram divulgados e eu trouxe para vocês nesse vídeo ao longo dessa quarta-feira, tá? Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. É isso? Já fechei todos os assuntos? Já fechei, hoje estava meio atrapalhado. Vamos falar de KTO. Teve jogo da Copa do Brasil, vitória do Atlético Mineiro por 2-1. Eu acertei o resultado, mas errei quem ganhava, porque eu apostei 2-1 na equipe do Flamengo. Mas tem mais jogos da Copa do Brasil ao longo dessa quinta-feira. E tem também jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, por exemplo, entra em campo lá em Alagoas contra o Maceió. Eu vou passar aqui a odd de CSA e Grêmio. CSA vitória 3.2, empate 2.9, vitória do Grêmio 2.3. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!